meninas! O nosso vídeo de hoje é a respeito do crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem, previsto no artigo 132 do Código Penal. Este delito, conforme expresso no próprio tipo penal, é um delito subsidiário. E no decorrer deste vídeo nós vamos mencionar mais especificamente o que isso significa. Assim como vamos mencionar também considerações principais a respeito deste delito, a pena abstrata prevista, a causa especial de aumento de pena, o objeto material, o bem jurídico, o elemento subjetivo, os elementos do tipo, a situação que envolve consumação e tentativa. Também será abordado como fica a questão do disparo de arma de fogo em via pública diante deste delito aqui em estudo, a classificação deste delito, entre outras considerações importantes e pertinentes para o estudo deste delito. Vamos lá então? Vem comigo! Este delito, ele possui um caráter subsidiário e essa subsidiariedade é apresentada pela lei de modo expresso, mediante a seguinte expressão, consta lá, se do fato não constitui crime mais grave. Deste modo, tal infração somente é configurada se um resultado, um dano mais grave não ocorrer, por exemplo, uma lesão corporal, um homicídio. Se do comportamento do sujeito ativo resultar lesão corporal culposa, vigora o expresso no artigo 132 mesmo. Por quê? Porque a pena dele, que é de detenção de 3 meses a 1 ano, é maior do que aquela prevista no artigo 129, parágrafo 6º, referente à lesão corporal culposa. Se do comportamento do agente resultar a morte da vítima, o sujeito ativo responde pelo homicídio culposo do artigo 121, parágrafo 3º. Vale lembrar aqui que o perigo concreto mencionado neste delito é proporcionado a uma pessoa específica ou a pessoas específicas. Por isso, não se confunde com os delitos contra a incolumidade pública, que envolvem uma coletividade de pessoas e que estão presentes lá nos artigos 250 e seguintes do Código Penal. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Vamos lá! Seguindo aqui com o nosso estudo, nós temos lá no artigo 132, onde o tipo penal descreve que expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente possui uma pena de detenção, sublinha lá, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir um crime mais grave. Um exemplo clássico, aquele número de circo com um atirador de facas. Ocorre que o atirador arremessa as facas em direção à vítima, mas ele não tem a intenção de acertar a vítima. Um outro exemplo é um caminhão que está, por exemplo, em alta velocidade atrás de um veículo pequeno, se aproxima perigosamente e com isso obriga este carro pequeno a dirigir em velocidade excessiva, incompatível com o trajeto. O que, portanto, possui e produz, na verdade, um risco para todos aqueles ocupantes do veículo. Um outro exemplo, fechar o veículo da vítima no trânsito, bater no veículo da vítima, desferir golpes com instrumentos pérfuro-cortantes próximo à vítima. Deste modo, este delito, ele não contempla, ele não abrange a vontade de matar ou de lesionar de forma alguma, mas apenas a consciência, a vontade ou a indiferença quanto a expor a vítima a um grave perigo para a vida ou para a saúde. Devido ao fato de ser um delito que envolve perigo concreto, ou seja, perigo real, deve haver a comprovação de que o comportamento do sujeito ativo
foi sim capaz de produzir o grande perigo para a vida, a integridade física, a saúde da vítima ou das vítimas. Nas infrações penais que envolvem perigo, não pode haver dolo de dano, ou seja, intenção quanto a algum resultado lesivo, pois se houver este dolo, essa intenção, aí não configura o artigo do 132, mas sim outros delitos de acordo com a intenção, com o dolo deste agente. Tudo bem até aqui? Podemos seguir em frente? Vamos lá! O parágrafo único do artigo 132, incluído pela Lei nº 9.777 de 1998, destaca que a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem, o perigo decorre de transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. A redação deste parágrafo foi dada com o intuito de coibir o transporte de trabalhadores rurais ou de qualquer outro tipo de trabalhadores que trabalham em empresas de modo precário, inadequado, clandestino e, consequentemente, perigoso para a vida destes trabalhadores. Se transportar os trabalhadores em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e significar perigo concreto para a vida destes trabalhadores, haverá aumento de pena. A proporção do aumento de pena depende do grau de periculosidade, de precariedade do transporte. Quanto mais perigoso, maior a possibilidade de causar dano para as pessoas transportadas e maior será o percentual de aumento. Tudo bem até aqui? Vamos em frente! O objeto material deste delito é a pessoa ou as pessoas contra as quais a conduta do agente recai, a conduta do agente prejudica, expõe a perigo. O bem jurídico protegido é a vida, a integridade corporal ou a saúde da vítima ou destas vítimas. O elemento subjetivo é o dolo, seja ele dolo direto ou dolo eventual, o dolo de criar uma situação de perigo em relação a essa pessoa determinada ou a estas pessoas determinadas. Estamos falando aqui de dolo quanto ao perigo, pois se houver dolo de dano, o agente vai responder por outro crime que não o crime aqui em estudo, por exemplo, uma lesão corporal, um homicídio. Importante destacar aqui que este delito ele não admite modalidade culposa. Quanto aos elementos do tipo, nós temos lá expor alguém a perigo, que significa o quê? Criar ou colocar a vítima em uma situação de perigo de danos. E a ação penal para processar este tipo de delito, ela é pública, de iniciativa pública, incondicionada. Tudo bem até aqui? Passamos então para o nosso próximo bloco. Este delito, ele se consuma com a prática do comportamento que possa resultar em perigo concreto, perigo efetivo para a vida ou para a saúde da vítima ou das vítimas. A tentativa é possível desde que os atos que fazem parte da conduta descrita pela norma possam ser fracionados. Na modalidade omissiva, a tentativa ela é inadmissível. Ok? Vamos em frente. Quando não existia legislação específica, disparar arma de fogo em via pública era apenas uma contravenção penal. A partir da Lei 9.437 de 1997,
a qual passou a regulamentar situações referentes a armas de fogo, isso antes do Estatuto do Desarmamento. Mas para aquela legislação, então, disparar arma de fogo em via pública já deixou de ser contravenção e passou a ser um crime mais grave. Essa mencionada lei, ela foi posteriormente revogada pelo Estatuto do Desarmamento, que é a Lei nº 10.826 de 2003. Deste modo, agora, o disparo de arma de fogo em via pública está tipificado no artigo 15, caput, do Estatuto do Desarmamento, justamente pelo fato de que disparar arma de fogo em local habitado coloca em risco uma coletividade de pessoas. Então, somente pode configurar o delito do artigo 132 se, por exemplo, esse disparo de arma de fogo for efetuado em um local não habitado. Se também não for em via pública ou também não for em direção à via pública. E também quando o dolo, a intenção, não for ferir ou matar a vítima. Logo, dificilmente hoje em dia se configuraria o artigo 132 com arma de fogo, pois tem todos esses requisitos que eu acabei de mencionar para os senhores. Podemos então passar para o nosso próximo bloco? Vamos lá! Quanto à classificação deste delito, nós estamos diante de um crime comum tanto com relação ao sujeito ativo quanto com relação ao sujeito passivo, uma vez que o tipo penal ele não exige nenhuma condição especial de nenhum dos dois e nem também alguma ligação entre autor e vítima. O tipo penal não exige isso. Ele exige somente o quê? Que o sujeito passivo seja pessoa certa e determinada ou pessoas certas e determináveis. Ele é um delito de perigo concreto, uma vez que é necessário demonstrar que o comportamento do agente criou efetivamente uma situação de perigo para a vida ou para a saúde de alguém. Efetiva probabilidade de dano direto e iminente. A conduta deve expor a pessoa a uma real probabilidade de dano. O tipo penal ele exige essa demonstração de que o agente queria realizar a conduta contra uma pessoa certa ou pessoas certas. Ele é um delito doloso, no sentido de dolo de perigo e não de dano. O tipo penal ele não prevê modalidade culposa. Ele é um delito comissivo, como regra geral. O modo omissivo até pode acontecer, mas somente quando o agente possuir o status de garantidor, como, por exemplo, o empregador que não fornece equipamento de proteção individual para os seus funcionários, desde que isso implique uma situação concreta de perigo. Ele também é um delito de forma livre, ou seja, o sujeito ativo pode realizar o tipo de vários modos. É também um delito subsidiário, conforme expresso no próprio artigo 132. É um delito instantâneo quanto ao momento da consumação, ou seja, no momento em que o perigo concreto é produzido. Ele é um delito transeunte, como regra geral, mas ele também pode ser não transeunte em algumas situações, quando puder ser possível uma prova pericial. Ele é um delito monossubjetivo, que pode ser feito por uma só pessoa, e é um delito plurissubsistente. Por quê? Porque vários atos podem fazer parte da conduta descrita na norma. Passamos então para o nosso último bloco. E assim, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui vimos as principais considerações a respeito do delito de perigo para a vida ou para a saúde de outrem, previsto no artigo 132 do Código Penal.
Foi explicado aqui o caráter subsidiário deste delito, dentre outras considerações principais, como, por exemplo, a pena abstrata prevista, a causa especial de aumento de pena, o objeto material, o bem jurídico, o elemento subjetivo, os elementos do tipo, a situação que envolve disparo de arma de fogo em via pública, dentre outras considerações importantes para o estudo deste delito. Tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Eu espero que este vídeo tenha sido útil nos estudos de vocês. Inscrevam-se no canal para receber notificação de quando os novos vídeos são postados. Fiquem à vontade para fazer comentários, assistir a outros vídeos, curtir, compartilhar. Isso me ajuda muito. Espero que tenham gostado deste vídeo. Bons estudos e até um próximo vídeo.